Olá, tudo bem com vocês? Bem, iniciando mais uma aula de anatomia vegetal e nós vamos continuar estudando os órgãos, a parte de organologia. Lembra que nós dividimos os órgãos em dois grandes grupos, os vegetativos e os reprodutivos, e dentro de reprodutivo nós vimos que correspondem a esses órgãos flor, fruto e semente. Os vegetativos, raiz, caule e folha. Então, na aula de hoje nós vamos estar vendo justamente a raiz. Nós já vimos anteriormente a folha, então ainda falta estudarmos o caule, e na aula de hoje nós vamos dar uma olhada então em raiz. Lembra que, como todos os órgãos que nós estamos vendo, ele tem um sistema de revestimento, no caso primário formado pela epiderme, no secundário pela periderme, um sistema fundamental formado basicamente por córtex, às vezes medula, tendo como tecido parênquima e esclerênquima, mas nesse caso raramente, ou dificilmente na verdade, a presença de colênquima, e ainda o sistema vascular formado por xilema e floema. Então, nessa imagem eu consigo perceber exatamente isso. Então eu tenho aqui em volta o sistema de revestimento, né, formado pela epiderme. Tenho aqui em azul, que está nessa região, e nessa região a formação do parênquima, né, que no caso aqui então formando o sistema fundamental, e aqui no centro o sistema vascular formado por xilema e floema. Como aqui é uma planta em crescimento primário, então veja que nós temos nessa região a formação de um procâmbio. Se fosse secundário, ao invés do procâmbio, nós teríamos a formação de um câmbio. Então, nessa imagem, eu consigo perceber exatamente isso que a gente está falando. Então, nós temos aqui, olha, o sistema de revestimento formado pela epiderme, aqui no caso é um caule em crescimento primário. Aqui nós temos um tecido, na verdade um sistema, né, que é o córtex, que é formado basicamente por parênquima. Então temos o cilindro vascular formado por xilema e por floema. Então a raiz, como todo órgão, ela vai ter uma origem. Então a raiz primária, ela tem como origem a radícula do embrião. Então nós temos aqui uma semente, aqui nós temos um fruto de, no caso, um milho, mas lembra que no caso do milho, ele é um fruto seco, mas ele está tão relacionado com a semente que eu não consigo separar, é uma cariópse. Então, nesse caso aqui, na semente, eu consigo perceber a presença de dois eixos. Aqui é o eixo epicótilo radicular, que vai dar origem à raiz, não somente a raiz, mas a caule também. E aqui a região que vai dar origem às folhas. Percebam que o mesmo vai acontecer aqui. A diferença é que aqui é uma dicotiledônia, aqui é uma monocotiledônia, desculpe, uma eudicotiledônia, aqui é uma monocotiledônia. Então aqui também nós temos essa região que vai estar formando a raiz. Então percebam, essa região superior vai formar a região de caule e folhas, enquanto que essa região inferior vai formar a região de raízes. Então, quando essa raiz vai se desenvolvendo, pode perceber aqui, ela vai então poder ser dividida em pequenas regiões. Então nós temos ali a ponta dela, onde nós temos células, basicamente células meristemáticas, células que ainda estão em diferenciação. Nós temos depois uma região de crescimento, onde essas células já vão se modificando, passando por um processo de maturação, até que ela fique totalmente madura, aonde o caule já tem, então, os seus tecidos adultos. Nessa imagem eu consigo ver melhor isso. Então vejam aqui, basicamente, tecido meristemático. Aqui nós já temos o início da formação, por exemplo, do sistema vascular. E nessa região nós já temos o sistema vascular totalmente formado. Então, com isso eu consigo formar essas pequenas regiões. Uma região de divisão, uma região de crescimento e uma região de maturação. E essa região inicial, que tem uma grande quantidade de célula meristemática, ela tem uma proteção que nós vamos chamar de coifa. Então aqui eu consigo perceber essa proteção, que é a coifa, bem na região de divisão. Então nós temos aqui, olha, aquela região de maturação, a região de crescimento e a região formada basicamente por células meristemáticas, que é essa região protegida, então,
por esse capuz, né, que é chamado coifa. Então percebam que aqui nós temos uma raiz, e a raiz ela vai estar crescendo em direção ao solo. O fato dela crescer em direção ao solo fez com que muitos autores chamassem isso de geotropismo. Tropismo vem de tropos, que significa movimento, e geo é terra, quer dizer, acreditava-se que a raiz crescia em direção à terra. Hoje nós sabemos que é mais correto chamar isso de gravitropismo, porque ela cresce sim em direção a algo, tropos, o movimento, ela se movimenta em direção a algo, mas ela não se movimenta em direção à terra, ela se movimenta em direção à gravidade, devido à presença de estatólitos, as células precisam de uma quantidade grande de amido e outras substâncias que vão fazer com que a célula vá se alongando em direção à gravidade. Então percebo aqui, ela começou reta, então vai alongando em direção à gravidade. Então, consequentemente, a raiz acaba indo em direção ao solo. Não porque ela teve uma atração química pelo solo, mas sim porque ela teve uma atração pela gravidade. Então, nessa imagem aqui, veja, é a formação da raiz e a formação do caule. Percebam que a raiz, ela começou a crescer e logo em seguida ela fez o quê? Ela vai em direção ao solo, ou seja, ela vai em direção à gravidade. Veja, se a raiz tiver de ponta cabeça, veja, a raiz está para cima e o caule está para baixo, o que vai acontecer? Não tem nenhum problema. Ela vai acabar formando uma curvatura, então vai para baixo. Essa aqui, ela está exatamente na posição. Então, está indo para baixo a raiz e está indo para cima o caule. Então, percebam que a raiz, ela vai ter que vir para baixo, veja, ela está crescendo como se fosse num barranco aqui, a raiz desce, enquanto que o caule sobe. Percebam que esse movimento da raiz para baixo e do caule para cima vão permitir com que a planta se estabilize. Nesse caso, e no caso de uma planta que não está no barranco, por exemplo, ela tenha o crescimento normal. No caso aqui, eu vou dizer que o gravitropismo é positivo, porque aqui está em direção à gravidade, e aqui ele é negativo, porque está indo contra a gravidade. Quando se falava em geotropismo, seria a mesma coisa. Geotropismo positivo, em direção ao solo, e geotropismo negativo, em direção oposta ao solo. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo mostrando um time-lapse com esse desenvolvimento da raiz e do caule em direção favorável e oposta à gravidade. Os vídeos em time-lapse, eles são bem bacanas porque eles mostram pra gente em tempo, não em tempo real, né, mas em acelerado, mas exatamente o que está acontecendo com a planta. Então a gente viu que a planta é um ser vivo e tem todo um movimento que a gente até esquece que existe, porque a gente acaba não relacionando a planta como um ser vivo. Até alguns autores têm falado isso, eles estão chamando isso de cegueira botânica, que é essa incapacidade de a gente ver a planta como sendo um ser vivo e muitas vezes a incapacidade de ver a planta como algo tão importante quanto ela é. Então é muito mais fácil a gente ver um animal e pensar na importância do animal do que pensar às vezes na importância da planta. Acho que o curso de engenharia florestal, ele caminha tentando mostrar que essa cegueira botânica é um erro e que nós precisamos entender o vegetal dentro da sua importância. Então, essa coifa que a gente falou, que foi fazendo com que a planta fosse para dentro do solo, fosse em direção à gravidade, ela tem como uma, não só essa função, mas ela também tem uma função de proteção. Porque lembra que ela tem ali uma grande quantidade de tecido meristemático, e se eu quebrar, matar esse tecido meristemático, eu vou impedir com que essa raiz continue o crescimento. Então, sei lá, alguém vai arrancar uma planta para tentar transplantar essa planta para um outro vaso, por exemplo. Se for destruído essa região meristemática, essa raiz não vai ter mais capacidade de crescimento e pode levar à morte do vegetal. Além disso, ela vai produzir substâncias como mucilagem. A presença dessa mucilagem vai permitir com que, durante a passagem da raiz pelo solo, exista uma proteção ainda maior, porque ela vai, de certa forma, lubrificar a raiz, para que quando ela estiver entrando no solo, ela não se machuque e não leve
e não leve à morte desse tecido. Então, voltando àquela primeira imagem que nós já falamos lá, da estrutura que nós temos lá, a epiderme, o córtex e o cilindro vascular, então vamos dar uma olhada agora na nossa epiderme. Então, o nome já está dizendo, epi, em cima, quer dizer, nós temos a camada de cima, isso acontece não só na raiz, acontece no caule, acontece na folha, e no caso da raiz, eu posso chamar somente de epiderme ou de rizoderme. Rizo vem raiz, ou seja, epiderme da raiz. Então, percebam aqui, olha, que a raiz, como a gente falou, ela tem diversas áreas, e nessa região aqui, ela tem pelos que são chamados de pelos absorventes, que são esses pelos aqui, que servem para que ela faça a absorção da água. Ela pode ter uma única camada, que ela vai ser chamada de unistratificada, ou ela pode ter muitas camadas, sendo chamada então de pluriestratificada. Então, aqui, olha, eu consigo ver a epiderme, o córtex e o sistema vascular. Então, novamente aqui. Percebam que aqui eu tenho o solo e tenho essa epiderme unistratificada com um pelo, que é aquele pelo absorvente, que é justamente o pelo que vai fazer com que a planta possa absorver água. Porque eu não posso esquecer que a raiz fixa o vegetal, mas também tem essa função super importante de absorção. Então, aqui, olha, eu consigo ver a epiderme, vejo os pelos absorventes e vejo que esse pelo absorvente, ele não tem uma cutícula desenvolvida e já tem uma camada bem pequena de epiderme para que ele possa absorver água e logo em seguida essa água possa então caminhar pelo córtex e chegar até o sistema vascular, então ser encaminhado por todo o vegetal a partir do xilema. Essa célula aqui, chamada tricoblasto, é justamente a célula que vai originar o pelo, porque percebam que nem toda célula tem pelo. Então, quando nós temos o tricoblasto, nós vamos ter a formação do pelo absorvente. Quando não temos, nós não temos. Trico significa pelo e blasto célula. Então fica claro que é uma célula que origina um pelo. Então, pensando naquele outro tipo de epiderme, que é uma epiderme múltipla, quer dizer, uma epiderme estratificada, isso vai ser super importante em plantas epífitas. Então, veja aqui, nós temos uma orquídea. Essa orquídea, ela não tem a raiz dentro da terra. Perceba que ela, da mesma forma que anteriormente, o caule está crescendo contra a gravidade, está indo para cima, e a raiz está crescendo a favor da gravidade, indo para baixo. Então, está aqui. No entanto, como ela está fora do solo, ela precisa absorver a umidade que tem em volta dela, ou seja, a umidade que está na atmosfera. Então, a presença dessa grande camada de células, então veja, é uma camada bem grande de células, e essas células vão morrendo, elas permitem a absorção dessa umidade para que ela chegue, então, nessa região, que é a região da epiderme, passe, então, para o córtex e chegue no sistema vascular. Perceba que aqui tem uma outra camada, que a gente vai falar um pouquinho dela, melhor dela daqui a pouco, que é uma camada chamada medula. Então, nem toda raiz vai ter uma medula, mas é importante a gente lembrar que pode acontecer a presença de uma medula. Então, aqui nós temos a formação dessa estrutura, que aqui vai ter o nome de velame, e esse velame, então, não somente absorve a água, como quando para a chuva, ela impede a perca de água muito rápido, ou seja, ela vai impedir a desidratação muito rápido dessa raiz para que não leve à morte da planta. Aqui eu tenho novamente o velame, aquele visto em microscopia de luz, esse microscópio que a gente usa normalmente na faculdade, e aqui visto em microscopia eletrônica. Percebam que o aumento na microscopia de luz é diferente, aqui você tem um aumento muito maior, e o detalhamento também é muito maior quando eu tenho essa microscopia eletrônica. Voltando naquela imagem inicial, nós já vimos a epiderme, então vimos que ela tem como origem a protoderme, por ser crescimento primário, vimos que ela tem uma única camada, pode vir a formar mais de uma camada, ser multiestratificada, em alguns casos, como no caso de plantas epífitas, e vimos a presença de pelos absorventes que servem para absorção de água. Passamos então para o córtex. Então, o córtex ele é formado basicamente por parênquima. Às vezes nós temos um pouquinho de esclerênquima, mas nós não temos colênquima. Então, caso uma planta tenha, vai ser uma exceção. O córtex ele não tem dentro da conformação dele o colênquima. Lembra, o córtex ele é parte do sistema fundamental,
consequentemente, ele vem do meristema chamado meristema fundamental. Então, nós temos lá epiderme, córtex, e aqui nós vamos ter uma região chamada endoderme. Então, o córtex é tudo que vai ficar entre a endoderme e a epiderme. A epiderme faz parte do sistema de revestimento, abaixo dele, então, nós temos o córtex. Como esse córtex é formado por parênquima, eu posso chamar esse parênquima de parênquima cortical. A função desse parênquima cortical é preenchimento. Muitas vezes, esse parênquima ele é rico em células de reserva. Então, nós temos, por exemplo, uma raiz de reserva de amido, o que acontece, por exemplo, com a mandioca. Então, lembra, a mandioca ela tem uma grande quantidade de amido, tanto que nós usamos a mandioca como fonte de alimento. Então, tá aqui, olha, eu consigo ver a epiderme e aqui eu tenho o córtex. Às vezes, nós temos abaixo da epiderme, ainda como parte do córtex, uma estrutura chamada exoderme. Porque lembra, a gente falou que aqui dentro está uma endoderme, então endo é dentro, exo é fora. Então, quando ela tem abaixo da epiderme uma outra camada do córtex, essa camada vai ser chamada de exoderme. Então, nessa imagem aqui eu consigo perceber bem. Aqui, olha, a presença da exoderme, então epiderme, exoderme. E aqui eu tenho, então, a endoderme com estrias de Caspari. O que seria essa estria de Caspari? Então, a gente vai ver aqui, olha, quando a água cai, quando ela chega, na verdade, no córtex, a partir da absorção pelo pelo ou pelo tricoma absorvente, ela vai ter que passar por essa estrutura e chegar até o sistema vascular. Então, nós temos aqui, olha, o pelo, a epiderme, o córtex, e nós temos então aqui o sistema vascular. Perceba que nós temos uma endoderme e ainda um periciclo. Esse periciclo é formado por tecido meristemático, a gente vai falar sobre ele ainda na aula de hoje. Então, a endoderme está aqui. Então, percebam que a água está passando, ela está caminhando e chega até o xilema. Ela vai ter dois caminhos. Então, veja, aqui em vermelho, ela está caminhando de meio, que a gente chama de meio apoplástico. Ela está caminhando por fora, ou seja, ela vai caminhando a partir da membrana e não dentro da célula. Ela vai fazendo um processo de osmose e difusão e vai conseguindo fazer esse processo. No meio simplástico, ela vai caminhando por dentro da célula. Então, veja que ela está dentro da célula, vai sendo caminhada até chegar no xilema. O que acontece aqui? A presença dessa endoderme com estria de Caspari vai fazer com que ocorra um espessamento. Então, quando essa água chega, essa água nessa região, ela está carregando basicamente tudo que ela conseguiu trazer do solo. Quando ela passa pela estria de Caspari, parte dessa substância ela não é carreada e não cai no xilema. Ou seja, no xilema vai ter água, sais minerais, mas ela vai ter uma quantidade, uma concentração não tão alta, porque isso prejudicaria o processo de caminhada da água pelo sistema vascular. Ou seja, a estria de Caspari, que é formada basicamente por lignina, ela tem um processo de seletividade, ou seja, ela seleciona o que deve ou não deve passar para dentro do xilema. É importante lembrar que quando a gente fala lignina, é que muitos autores, os mais antigos principalmente, diziam que além de lignina, existia também suberina. Hoje nós temos considerado que basicamente a presença de lignina. Então nós temos aqui, olha, a imagem mostrando a célula da endoderme e mostrando para a gente aqui a presença de uma estria de Caspari. Então, novamente, a endoderme, a exoderme, então essa endoderme com uma estria de Caspari. Então, vejam aqui na imagem novamente a estria de Caspari bem desenvolvida, mostrando então que a passagem da água a partir do córtex tem que passar aqui pela estria de Caspari para chegar no nosso xilema. Então, como a gente falou, ela vai poder passar por dentro da célula, que eu vou chamar de simplasto, ou em volta da célula, que eu vou chamar de apoplasto. Os detalhes desse processo vocês vão ver comigo mesmo posteriormente numa disciplina chamada Fisiologia Vegetal. Então, aqui, olha, nós temos a célula da epiderme, a água entrou, passou para o córtex, chegou na endoderme,
passou pelo periciclo e entrou então no xilema. Chegando no xilema, ela sobe. Em azul, o caminho chamado apoplástico, ou apoplasto, e meio rosa, tá mais para rosa, ele vai caminhando por dentro da célula, que é o que eu chamo de simplasto. O periciclo, como eu falei, ele é formado não por uma célula com função principal de transporte, mas com função principal de ação meristemática. A gente vai ver agora, daqui a pouquinho, que ela vai formar novas raízes. Então, e aqui a endoderme está aqui, olha, nossa amiga estria de Caspari, que está fazendo esse processo de seletividade do material que vai cair então dentro do xilema. Quando essas células envelhecem muito, ela vai se espessando ainda mais e pode formar o que a gente chama de espessamento em U. Lembra esse espessamento em U porque lembra um pequeno U quando a gente vê isso. Nesse caso, ele impede a passagem de água, então, mas eu não posso fazer com que essa célula fique totalmente impermeável. Então, vão existir passagens onde não tem esse espessamento, que nós chamamos justamente de célula de passagem. E aí, entrando naquela camada que eu acabei de comentar, que é o periciclo, ele é a primeira camada do sistema vascular, então está abaixo da endoderme, então nós temos lá córtex, endoderme, sistema vascular. Então aqui nós temos o periciclo. É uma camada basicamente meristemática. Então olha aqui, nós temos aqui o córtex, nós temos aqui a endoderme, nós temos aqui o sistema vascular e temos exatamente aqui a endoderme. Desculpe, o periciclo. Então, aqui no amarelo, o periciclo bem visível. Então, esse periciclo, olha lá, a primeira camada do sistema vascular, normalmente tem uma única camada, ele vai formar câmbio filogêneo, quer dizer, ele vai dar origem aos tecidos secundários e vai formar também raízes laterais. Na imagem, a gente consegue ver aqui, olha, aqueles pelos que estão lá embaixo, naquela região de crescimento, e acima dele, perceba que nós temos formação de outras raízes, que são raízes secundárias. Então, essa raiz, ela não está vindo daquela radícula, como aconteceu com a primária. Então, a primária veio da radícula, e a partir de agora, as próximas raízes vão vir da primeira raiz. Então, vejam que aqui nós temos, então, o periciclo, formado por esse tecido meristemático, e ele vai, então, originar uma nova estrutura, uma nova raiz, a partir de dentro de uma raiz que já existe. Então, perceba que ela está crescendo, até que ela vai formar aqui, do lado de fora, essa raiz secundária. Então, vejam, aqui você tem o sistema vascular, o periciclo, a raiz crescendo, que é a mesma coisa, olha, o periciclo e a raiz crescendo até que ela vá para fora e você então tenha a formação dessas raízes secundárias. Novamente, naquela imagem inicial, nós temos aqui então o cilindro vascular. Então nós temos lá, nós já vimos a epiderme com uma única camada ou formando mais de uma camada, multisseriada no caso de plantas epífitas. Vimos a formação de pelos absorventes, vimos o córtex, vimos que esse córtex pode ter uma exoderme, vimos a presença aqui de uma endoderme com estria de Caspari, um periciclo, e aí, a partir do periciclo, nós temos o cilindro vascular, ou feixe vascular, sistema vascular, formado por xilema e por floema. Então, lembra, nessa imagem aqui, eu consigo perceber que o xilema e o floema, ele vai formar polos, então ele vai formando desenhos. Então, veja, ele tem um desenho aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui. Esses desenhos, eles vão ser importantes na taxonomia, a gente vai falar sobre isso, e percebam que cada desenho desse tem a ver com a quantidade de polos. Então aqui eu tenho dois polos, um polo em cima e um polo embaixo, então eu chamo de diarca. Arca vem de antigo, então aqui no caso não tem uma relação com o formato, mas sim com a palavra arca, que vem de arcaico, por exemplo, que significa algo antigo. Então, duas partes antigas, que então seria dois polos do xilema. Triarca, veja, ele tem 1, 2, 3 polos. Tetrarca, 1, 2, 3, 4 polos. Poliarca é quando tem uma quantidade grande de arcas ou polos. Existe uma discussão com relação ao número de polos para chamar de poliarca.
Alguns autores dizem que 5 já poderia chamar de poliarca, outros dizem que não, que deve chamar de pentarca, 6 hexarca e a partir de 6 eu chamo de poliarca. Alguns autores já dizem que a partir de 4 eu já poderia chamar de poliarca. Então, aqui eu tenho a foto, então veja, a diarca são duas partes, uma para cá, uma para cá. A triarca, 1, 2, 3 partes. A tetrarca, 1, 2, 3, 4. A pentarca, 1, 2, 3, 4, 5. E a poliarca, muito mais do que 5. Então, como eu comentei, alguns autores já diriam que essa pentarca poderia ser chamada de poliarca, e alguns dizem que até 6 eu poderia chamar de hexarca. Então, aí vai depender muito de quem você está lendo na hora que você for estudar, para saber se você classifica como poliarca ou como pentarca e hexarca. Então, normalmente, conífera, ou seja, os pinheiros, as eudicotiledôneas e as magnolídeas, elas vão ter diarca, triarca e tetrarca. Até 5 ela pode ter. A monocotiledônea, normalmente ela é poliarca. Então, esse tipo de raiz aqui é típico de monocotiledônea, enquanto que essas aqui são típicas de eudicotiledônea e também típicas de coníferas e magnolídeo. Lembra, a magnolídeo está separado daqui, porque nós temos hoje essa nova divisão. Nós temos monocotiledônea, eudicotiledônea e as magnolídeas. No centro da planta, em alguns casos, pode ocorrer a formação de uma medula. Então, quando tem essa medula, eu chamo essa medula de parênquima medular. E percebam que aqui, o caule está formando raízes. Então, quando o caule forma raiz, eu vou chamar isso de raiz adventícia. Só tome cuidado, deixa eu até voltar aqui na imagem, para a gente não esquecer. Vejam que essa raiz, ela não está sendo formada a partir do caule. Essa é uma raiz secundária. Então, veja lá, eu tenho nessa raiz a formação do periciclo, e a partir do periciclo eu tenho a formação de uma nova raiz, uma raiz secundária. Nessa imagem aqui, que eu já tenho a formação, a formação de uma raiz adventícia, ao invés dela estar vindo lá do sistema vascular da raiz, ela está vindo do caule. Então, é uma raiz que tem como origem o caule e não uma outra raiz. Então, eu preciso que, a partir dessa estrutura, venha se formar uma nova raiz. Nós vamos ver um pequeno vídeo sobre isso, a formação dessas raízes, mas no caso aqui, vou mostrar um vídeo onde foi utilizado um hormônio. Eu já volto, então, a gente retoma a partir desse tópico. Obtenha 5 copos plásticos e adicione 50 ml das soluções de A e B nas concentrações de 0, 10, 20, 50 e 100 mg por litro. Coloque 10 estacas com folhas e 10 estacas sem folhas em cada um dos tratamentos. As estacas com e sem folhas terão as suas bases submersas na solução correspondente até aproximadamente a metade do seu tamanho. O método utilizado na prática será o da imersão lenta. Deixe as estacas em contato com cada solução de A e B por 24 horas e, após esse período, substitua as soluções por água de torneira, sempre mantendo os copos a temperatura ambiente e sob luz difusa. Após 1 e 2 semanas, observe as plantas levando-se em conta o número de primórdios radiculares formados por tratamento. Verifique comparativamente o comprimento das raízes. Se o intervalo de 2 semanas for insuficiente, aguarde mais tempo. Após uma semana de experimento, foi possível observar o aparecimento de algumas raízes adventícias nas bases das estacas e de vários primórdios radiculares, principalmente nas estacas com folhas. Ao final da 2ª semana, foi observado o desenvolvimento de raízes adventícias em todas as estacas. A formação de raízes foi proporcional ao aumento da concentração de A e B.
Todavia, embora o número de primórdios radiculares formados tenha sido maior com o aumento da concentração de A e B, o alongamento das raízes foi menor nas concentrações mais elevadas. Nos tratamentos correspondentes, o enraizamento observado nas estacas com folhas foi mais intenso do que nas estacas sem folhas. Então, no vídeo, vocês viram que foi aplicado um hormônio. Esse hormônio é do grupo das auxinas. Então, as auxinas, elas fazem com que o caule comece a produzir raízes. É um processo bastante importante de estaquia. Então, quando eu quero produzir uma muda a partir de um clone, quer dizer, eu quero manter as características de um vegetal, eu posso utilizar o hormônio para fazer com que a planta produza novas raízes. Naturalmente, isso acontece com algumas espécies. Por exemplo, a mandioca mesmo, que a gente comentou da raiz dela, se eu pegar o caule de mandioca e colocar no solo, ela vai formar raízes e vai dar origem a uma nova planta. Agora, se eu pegar um caule de goiaba, por exemplo, e simplesmente colocar no solo, ela não vai formar uma nova planta. Então, principalmente essas espécies que não formam raízes, naturalmente, eu posso induzir a formação de raízes adventícias utilizando de hormônios. Nesse caso aqui, são plantas que estão se fixando, né, que é uma Hedera helix. Para ela se fixar, ela precisa de raízes no caule. Então ela faz o mesmo processo. Ela leva a formação de raízes adventícias. Algumas raízes, elas têm ainda crescimento secundário. Então, quando ela tem um crescimento secundário, perceba que ela vai formar uma casca. Ela vai formando uma estrutura como se fosse madeira. Então, ela vai formar o filogênio, que é o câmbio da casca, lembra que a gente já falou sobre isso? Então, formando esse câmbio de casca, ela vai formar então uma casca, que é secundário, e vai formar o câmbio vascular. E o câmbio vascular vai formar xilema e floema secundário. Ou seja, da mesma forma que o caule pode ter crescimento secundário, formando inclusive anéis de crescimento, nós podemos ter isso também em raízes. No caso, raízes de Eudicotyledônia, porque lembra que Monocotyledônia não tem esse tipo de crescimento. Então aqui nós temos, olha, a formação da periderme a partir do filogênio, formando o suberifiloderme, quer dizer, formando casca bem desenvolvida. Então vejam que aqui em volta nós temos uma casca sendo formada como um revestimento para que essa raiz possa crescer tanto em profundidade quanto em espessura e mantenha a resistência e a proteção que ela necessita. Pessoal, então, é isso sobre a nossa aula. Nós retomamos a falar sobre isso daqui a pouco. Bem, para quem estiver vendo esse vídeo ainda, hoje na segunda, na nossa aula síncrona, quer dizer, na nossa aula ao vivo mais tarde. E durante a aula ao vivo, eu explico melhor para vocês como vocês vão relacionar o trabalho de metodologia, que eu comecei a passar na aula passada, com o conteúdo de anatomia. Continuem se cuidando e nos vemos na nossa próxima aula online, ao vivo e em breve pessoalmente. Até mais, tchau, tchau.